Nesta aula, vamos apresentar alguns aspectos bastante básicos a respeito de como que nós podemos aplicar a dinâmica de equações, né, aliado com considerações sobre difusão, para tentar entender o processo de diferenciação celular. Nós não vamos poder nos aprofundar muito nisso, vai ser apenas indicações sobre os caminhos que os cientistas que trabalham nessa frente de pesquisa estão avançando nos dias de hoje, né? Então, também trata-se de uma linha de pesquisa bastante recente na ciência, né? Também a partir da década de 70 até agora, e nós temos também que um grande número de pessoas, né, de profissionais que trabalham com sistemas complexos, estão se dedicando atualmente a esse assunto e, vamos dizer assim, há o aparecimento de dados na literatura, artigos que, vamos dizer assim, estão avançando no processo de decifrar os detalhes de como se dá a diferenciação celular, né? Particularmente no caso de formação de fetos e no caso também de regeneração de tecidos e tudo mais, né? Evidentemente isso tem a ver com a síntese de proteínas, né, que é um assunto que nós já vimos anteriormente, mas o processo em si, para você entender, é necessário seguir, digamos assim, os passos delineados, digamos assim, precursoramente pelo Alan Turing, né, no seu artigo fundamental sobre reações de fusão. E vamos aqui fazer um recorte bastante limitado disso, apresentando alguns resultados e algumas noções básicas de como que o estudo da diferenciação celular está relacionado com o estudo de expressões de reação de fusão. Bom, vamos supor que nós temos uma região, digamos assim, de um sistema complexo, um sistema aberto fora do equilíbrio, que pode ser, por exemplo, uma região do organismo de algum indivíduo vivo, né? Pode ser animal ou vegetal, pode ser, por exemplo, o caso particular do útero, no qual dentro dele está, digamos assim, surgindo um ser novo, né? Então, você tem todo aquele processo de multiplicação celular e em alguma etapa desse processo você tem a diferenciação celular, ou seja, células que no passado, né, são de um tipo específico, né, de apenas um tipo, eles passam a ver, através de bifurcações, elas se diferenciarem entre si, né? Então, o que leva a esse processo de diferenciação? Então, vamos supor que uma região, né, onde você tem uma dinâmica acontecendo com base de reações em meio à difusão, e nos limites dessa região, vamos considerar apenas ao longo de x aqui, ao longo de uma dimensão, para simplificar o raciocínio. Então, nos limites, né, dessa região, você tem a concentração de uma substância, uma dada substância que é importante nos processos aí, pode ser uma enzima, por exemplo, em que ela é mantida no valor M1, num dos extremos, ou seja, aqui fora, no meio externo, essa substância ela sempre vai permanecer com uma concentração M1, e no outro lado, no outro extremo do sistema, numa concentração M2. Então, aqui as concentrações da substância são mantidas constantes, só que não são valores iguais. De um lado tem o M1, do outro lado eu tenho M2. E vamos supor que a concentração dessa substância ela seja importante para definir a dinâmica química das reações bioquímicas que você tem ali dentro e que fazem com que, dependendo do valor de M, a dinâmica seja diferente, né? Então, nós já vimos que é característica
do conjuntos de equações não lineares, que a dinâmica vai depender de valores dos parâmetros de controle. Então, digamos que M seja uma grandeza, uma substância que pode ser tida como um parâmetro de controle na sua modelagem, e nós temos que, dependendo do valor que M assume, que essa substância assume, a dinâmica pode ser diferente. Então, nós vimos, por exemplo, no modelo de Brusselator, então, dependendo dos valores dos parâmetros de controle de A e B, você pode ter um estado estacionário estável, ou pode ter um estado estacionário instável, no qual existe a presença de um ciclo, né? Então, você tem duas situações qualitativamente diferentes, dependendo dos valores dos parâmetros de controle. Ou seja, a dinâmica do sistema passa a ser diferente, dependendo dos valores dessa grandeza que é tomada como parâmetro de controle, né? Ela se comporta como parâmetro de controle, ou seja, uma grandeza que ela ou não varia, né, num dado ponto no espaço, ou varia muito lentamente. Então, nós temos que a configuração dinâmica do sistema pode ser diferente de acordo com o valor de M. E nós vimos exemplos de situações em que você tinha um valor crítico tal que acima desse valor crítico o sistema se comporta como um ciclo, e abaixo se comporta como um estado estacionário, um ponto fixo, né? Mas há situações em que o sistema pode se comportar de três maneiras diferentes, e não de duas, dependendo do valor de M. Então, para valores altos de M, o sistema se comporta de uma maneira; para valores intermediários de M, o sistema se comporta de outra maneira; para valores baixos de M, de uma terceira maneira diferente, né? Então, você tem as mesmas equações que descrevem o processo dinâmico, no entanto, o comportamento qualitativo do sistema, obedecendo as mesmas equações, mas são equações não lineares, é diferente dependendo do valor de M, tá? Então, o que acontece? Digamos que nós vamos nomear esses três regimes diferentes de acordo com cores, né? Vamos chamar o regime que você tem quando o sistema está sob altas concentrações de M de azul, quando intermediários de branco, e quando você tem valores menores de M de vermelho. Então, vermelho, branco e azul são três regimes diferentes, três maneiras qualitativas diferentes do sistema se comportar. Então, digamos assim que o branco seria um sistema com ciclos, só para dar um exemplo; o azul seria um sistema já caótico, e o vermelho um sistema determinístico em que as variáveis assumem valores fixos, né? Então, são três regimes diferentes possíveis que você tem, né? Mas também pode ser três situações em que a dinâmica do sistema, por exemplo, sintetiza um determinado tipo de proteína no azul, outro tipo de proteína no branco, e outro tipo de proteína no vermelho. Ou seja, dependendo do conjunto de reações químicas que você tenha, e evidentemente as equações que descrevam isso, você pode ter uma diferenciação de uma região para outra, que se dá em termos não de se o sistema é cíclico ou não, mas do próprio, vamos dizer assim, configuração em termos de tipos de substâncias ou macromoléculas que você vai ter diferentes, né? Então, essa situação, esse exemplo simplório que a gente está colocando apenas de três regimes diferentes dentro de uma região, é chamada de bandeira francesa, né, ou French flag. Então, é um exemplo que é utilizado por pesquisadores da área para ilustrar de uma maneira hiper simplificada o processo de diferenciação, né? Não necessariamente diferenciação celular, mas um processo em que coisas diferentes acontecem ao longo do espaço. Vamos supor que a distância
né, de um extremo até o outro, a coordenada aqui que denota a distância ao longo dessa direção horizontal, seja R. E vamos supor também que o processo de transporte das substâncias químicas nesse meio seja o processo de difusão molecular, né? Então, seria muito difícil esperar algum outro tipo de transporte que não a difusão molecular. E nós vimos no vídeo anterior como são as equações básicas que descrevem os processos de transporte e, em particular, a difusão molecular. Então, seria uma coisa desse tipo aqui, né? Vamos descrever a difusão da molécula M, né, desse tipo de substância, nesse meio. Então, eu teria que a variação temporal da concentração da substância M está ligada a uma variação espacial de ordem 2, né, dessa substância ao longo do espaço, ou no nosso caso, ao longo de R, tá? Bom, aí nós podemos imaginar uma situação estacionária, ou seja, uma situação em que a concentração de M ela pode ser diferente ao longo do espaço, mas não ao longo do tempo, ou seja, ela atinge uma condição em que ela não varia no tempo. Então, se ela não varia no tempo, isso aqui deve ser igual a zero, né? Não tem variação temporal. Então, as coisas estão estáticas, elas estão pode ser um processo dinâmico, mas um processo dinâmico que sempre dá da mesma forma ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que esse termo do lado de cá também deve ser igual a zero. Agora, se você tem uma derivada de ordem 2 igual a zero, uma derivada de ordem 2 significa uma taxa de variação da taxa de variação. Então, isso aqui é uma taxa de variação de segunda ordem. Vou ver como que varia a variação, né? Então, isso quer dizer que a variação da variação é nula. Então, isso quer dizer que a variação é constante. Se a variação for constante, a variação da variação é nula. Então, isso quer dizer que a dmdr seria constante, né? Então, a situação em que a variação é constante, a variação ao longo do espaço é constante, é uma situação em que a distribuição espacial de m, ou seja, como que n varia ao longo do espaço, é linear, né? Isso é uma condição de variação espacial linear, ou seja, m vai variar com r, o gráfico disso vai ser uma reta, né? Então seria uma coisa assim, ó, né? Uma coisa com esse perfil, né? Então essa é a condição que se deve esperar, né? A situação que se deve esperar quando você tem uma situação de estado estacionário, né? Em que o m, a concentração de m não varia no tempo, ela varia apenas no espaço. Então, se espera que essa variação seja linear, né? Então, o que acontece é que, para esse valor de m, esse valor que nós estamos aqui, nós teremos o valor crítico de m, do qual o sistema deixa de ser azul e passa a ser branco. E para esse valor aqui de m, eu teria um outro valor crítico, pelo qual o sistema deixa de ser branco e passa a ser vermelho. Isso na condição de que m estaria, digamos assim, diminuindo, né, conforme eu vou avançando no espaço. Então eu tenho aqui dois valores críticos, né? Esses valores críticos vão ser independentes da configuração espacial do sistema, né? Então os valores críticos são oriundos do tipo de equação que você tem descrevendo a dinâmica do sistema, né? Então, vamos imaginar como que isso se modificaria no caso de eu ter uma variação do tamanho do sistema, tá? Então, vamos supor que o meu sistema inicialmente tem esse tamanho, mas por algum motivo ele passa a ser maior ou menor, né? Eu tenho uma expansão ou uma retração do sistema. Então, essa condição é uma condição em que eu teria uma transformação, né, dessa condição, quer dizer, o meu sistema tem essa largura, mas uma parte dele está no regime branco, azul, outro no regime branco e outro no vermelho, e aí se faz uma expansão do tamanho, né? Então, essa expansão do tamanho é uma coisa que se chama de epimorfose,
né? Então, o que aconteceria com a dinâmica do sistema? Bom, sendo linear a, a distribuição espacial de M, se você expandir, isso aqui vai ficar menos inclinado, né? Porque lá adiante a concentração vai atingir o M2. Sempre os extremos são mantidos entre M1 e M2. Então, se o sistema for maior, aqui você vai ter uma inclinação menor dessa reta, mas no outro extremo ele vai chegar em M2 da mesma forma. Então, da mesma forma, em algum determinado ponto do sistema, ainda o valor de M vai corresponder ao primeiro valor crítico e ao segundo valor crítico. Só que isso vai acontecer um pouquinho mais para cá, tá? No caso do primeiro valor crítico, e também um pouquinho mais para cá, no caso do segundo valor crítico. Isso quer dizer que ao expandir o tamanho do sistema, nós vamos estar expandindo também a largura da região azul, a largura da região branca e a largura da região vermelha, ou seja, seria a mesma coisa de esticar a bandeira de tal forma, se ela tivesse uma elasticidade homogênea, de tal forma que a região azul, a região branca e a região vermelha também vão ser esticadas. Então, isso significa que você vai ter as mesmas três dinâmicas do sistema agindo da mesma forma e você, vou dizer assim, não tem alterações, de um modo geral, no que vai acontecer no seu sistema, né? Então, isso é um resultado bastante importante, porque, vamos dizer assim, a forma humana de um bebê que vai nascer não pode depender criticamente do tamanho do útero, né? Imagine se dependesse, o que significaria? Significaria que vamos dizer assim, mulheres maiores, né, teriam filhos com algumas características diferentes de mulheres menores, né? Então, por exemplo, mulheres de tribos anãs, de humanoides da África, teriam bebês que são morfologicamente diferentes dos bebês, digamos assim, de mulheres que têm uma estatura muito alta, como mulheres, digamos assim, de outras tribos da África também, que têm tamanhos bastante elevados, né? Então, o tipo de configuração que você vai ter na diferenciação celular, ela não pode depender criticamente do tamanho do sistema, né? Então, bom, e nós vamos ver mais adiante que isso tem limites. É lógico que você tiver não é possível, por exemplo, você ter a formação de humanoides imaginando homúnculos, por exemplo, né? Como se imaginava antigamente, né? Então, possivelmente, se você pudesse construir geneticamente um ser humano com 10 centímetros de altura, né? Uma mulher com 10 centímetros de altura, possivelmente o útero dela não teria as condições necessárias para formar um feto de um ser humano, né? Então você tem limitações no tamanho, mas não são limitações críticas, ou seja, variações que não são extremamente grandes no tamanho do sistema não implicam numa mudança drástica no tipo de dinâmica que você vai ter dentro desse sistema, tá? Você teria essa possibilidade de aumentar ou diminuir o tamanho do sistema, que não implica numa mudança, vamos dizer assim, significativa na dinâmica que você vai ter, desde que não seja uma alteração muito grande, né? E outro dado que você tem também é o que aconteceria se você dividisse no meio o seu sistema, né? Então, digamos que você recortou o seu sistema. Então, nós pegamos aqui, nós dividimos isso no meio. Então, nós pegamos uma parte que está no branco, outra parte que está no vermelho, e reinserimos isso no meio que de um lado é mantido em M1 e do outro lado é mantido em M2. O que aconteceria? Bom, como a distribuição espacial de M dentro do sistema teria que obedecer uma relação linear, isso significa que
vamos dizer assim, dali a pouco o sistema retornaria a um regime de três estados diferentes, né, de três regimes diferentes. Então, digamos assim, a amostra recortada que você pegou do sistema como um todo, ela vai se comportar da maneira com que o sistema se comportava antes, né? Então, logo você vai ter do lado esquerdo do sistema o regime azul, no meio o regime branco e depois no extremo direito o regime vermelho, né? Então, ou seja, se eu recorto metade, digamos assim, do sistema e boto de novo em contato com os extremos M1 e M2, né? Então, logo você vai ter a formação de três regimes como você tinha antes, né? Então, o sistema ele não vai ser tão sensível nem ao tamanho do sistema e nem ao fato de você pegar parte do sistema e ressubmeter a condição inicial, né? Então, essa segunda, digamos assim, esse segundo movimento, que seria o movimento de morfalaxis, né? Ele também não é tão sensível a esse tipo de alterações. Então, isso pode ser constatado experimentalmente pelo seguinte: se você tem que na fase anterior à fase da diferenciação celular, você tem que as células que são iguais, de repente elas passam a ser diferentes. Se você pegar uma amostra daquelas células e não a quantidade total daquelas células e botar numa condição que elas podem continuar a sua dinâmica, dali pode aparecer um feto com as mesmas características que o feto humano tem. Então, por exemplo, no surgimento de gêmeos, isso acontece, né? Em vez de você ter o surgimento de um ser humanoide, você tem o surgimento de dois seres humanoides, né? Então, é porque, digamos assim, você teve um recorte, né, uma condição de tal forma que metade do seu sistema foi sujeito aos dois extremos de M e a outra metade também foi sujeita aos mesmos extremos de M, então dali surgiu dois fetos ao invés de três fetos, né? Então, o sistema ele é, digamos assim, robusto, tanto no que diz respeito a variações do tamanho do útero, como também a possibilidade do surgimento de mais de um feto, né? No caso de gêmeos, ou no caso de animais, por exemplo, é muito comum isso acontecer. Uma cadela, por exemplo, tem uma ninhada de diversos filhotes, né? Então, tudo isso acontece devido ao fato de que é a difusão, digamos assim, o princípio básico do transporte das substâncias químicas dentro do útero, né, dentro de meios celulares, intercelulares, que essencialmente são meios líquidos, né? Então, você tem esse tipo de estabilidade. Então, se o sistema fosse extremamente sensível a variações de tamanho e de número de células, não seria possível nós termos uma regularidade tão grande a respeito da formação dos fetos, né? Então, isso digamos assim, a explicação teórica, né? Não sei se eu fui muito claro, mas vocês pensem a respeito, né, disso, do fato de que num processo de difusão, né, em que você tem um estado estacionário, você tem uma linearidade na distribuição espacial da concentração de uma dada substância e que isso tem que se adaptar aos extremos e à posição dos extremos onde se encontram, né? Então, esse é um resultado bastante, digamos assim, básico e importante para entender o processo de diferenciação celular, tá? Então, vamos adiante e nós vamos ver quais são os limites desse tipo de consideração, né, da não dependência de tamanho, tá? Bom, aqui, digamos que nós estamos modelando um processo de maneira bastante simplificada, em que você tem tanto as reações químicas quanto a difusão. Então, pelo que nós vimos, quando o sistema pode ser caracterizado por duas variáveis, né, como, por exemplo, naquela modelagem básica do processo de
de mitose, né, de divisão celular. Então nós temos aqui um conjunto de duas equações diferenciais com duas variáveis, e você tem um termo que se deve às reações químicas e outro termo que se deve à difusão, né? Então, vamos aqui fazer algumas considerações genéricas, mesmo nas situações em que nós não saibamos qual é o conjunto de reações químicas, ou seja, nós vamos olhar essas equações do ponto de vista do que a difusão traz, o que os termos de difusão impõem para a dinâmica das reações, né? Então, como que podemos fazer isso? Bom, vamos supor que essas reações de difusão aconteçam agora num sistema um pouco diferente daquele sistema que nós vimos antes. Vamos considerar agora um sistema que nós não temos fluxos das substâncias X e Y através dos extremos do sistema, né? Então, vamos dizer assim, naquele exemplo da síntese de proteínas, nós temos uma situação parecida com essa, pelo menos de maneira aproximada, em que não são as substâncias X e Y, ou seja, não são as variáveis do nosso sistema que passam através das membranas celulares, mas apenas a substância indutora, né? Então, para a substância indutora não valeria essa condição aqui, mas para as variáveis do sistema, para aquela substância que nós estamos modelando, isso pode valer, né? Ou seja, eu tenho um sistema em que aquelas substâncias que eu estou descrevendo não saem e nem entram no sistema. Elas podem ser produzidas pelas reações ou podem ser consumidas nessas reações, ou ter um tempo de vida ali dentro, mas elas não vão passar através dos extremos do sistema. Isso quer dizer que os fluxos dessas substâncias X e Y são nulos nas extremidades. E os fluxos, conforme nós vimos no vídeo de teoria de transporte, os fluxos são dados pela variação espacial das variáveis no ponto, que no caso seriam os pontos dos extremos do sistema. E vamos supor que os extremos é em R igual a 0 e R igual a L. Então seria um sistema de largura L, né? L'. Largura L'. Então ele vai desde R igual a 0 até R igual a L, né? Nós não estamos considerando x igual a 0 até x igual a L para não confundir aqui com a variável x. Aqui eu estou me referindo à concentração de uma substância química, a substância química X, e o Y também seria a concentração da substância Y. Mas temos essas condições, nada entra e nada sai daquelas substâncias que estão sendo modeladas. Então, o tipo de... como essas substâncias obedecem também à equação de difusão, nós podemos fazer uma avaliação aproximada da distribuição espacial das substâncias X e Y através de uma coisa que nós chamamos de teoria de perturbação ou equação de perturbação. No fundo, o que nós fazemos como nós não sabemos de antemão como que é a distribuição espacial das substâncias X e Y, nós vamos fazer a suposição de que essa variação espacial não seja muito drástica, de que essas substâncias variam suavemente de um ponto ao outro. Então nós vamos pegar uma aproximação de primeira ordem, como se nós fizéssemos uma expansão em série ao longo do espaço e pegássemos o termo de primeira ordem, ou seja, vai ter um termo que multiplica x, outro termo que multiplica y, mais a parte de difusão, né? Então um termo que multiplica x aqui também para y, né? E uma parte que multiplica y, tá? Então isso aqui é uma aproximação de uma condição em que você não tem variações muito drásticas da distribuição espacial das substâncias X e Y, tá? Bom, não importa tanto esse termo, né? O que importa mais é que nós estamos fazendo esse tipo de aproximação. E aí, com esse tipo de aproximação, nós podemos jogar essa aproximação aqui nas nossas equações gerais e fazer toda a análise que nós costumamos fazer, como, por exemplo, análise de possíveis estados estacionários, de estabilidade e tudo mais, né? E também nós podemos pensar
numa expressão genérica para a solução desse sistema, ou seja, uma expressão para como que x varia no espaço e no tempo e como y varia no espaço e no tempo. Isso é possível mediante o estudo dessas equações aqui, né? Nós aqui não vamos entrar em detalhes de como se faz isso. O que meu objetivo agora é levar para vocês os resultados disso, né? Então, o que nós temos é que a descrição desse sistema pode ser feita de uma maneira muito genérica, mostrando que as soluções possíveis para x e y são tipo desta forma, uma exponencial, né, em relação a t, tá? E uma função trigonométrica em relação ao espaço, tá? Na verdade, o que nós temos é que o x vai ser igual a uma somatória de termos em que cada termo você tem um diferente valor de ômega m e um diferente valor de m aqui, né? Então isso, digamos assim, seria a solução, ou seja, nos mostra como que a substância x e y vai variar no tempo e no espaço de forma a ser compatível com essas equações diferenciais aqui, né? Bom, aqui ele está, essa solução foi dada em termos de uma matriz para você compactar o resultado, mas significa o quê? Significa que x vai ser uma constante vezes a exponencial no tempo vezes o cosseno em r. E o y vai ser uma outra constante vezes a mesma exponencial vezes o mesmo cosseno. Lembrando que aqui, na verdade, nós deveríamos ter uma somatória em m, né? Então, nós temos diferentes ômega m e diferentes m's, né? Então, esse ômega m, ele nos dá uma espécie de uma frequência de variação, né? Mas o ômega m ele pode ser tanto real quanto imaginário. Se ele for imaginário, ele vai nos dar as tendências das substâncias variarem em ciclos. E se isso aqui for real, né? Se o ômega m for real, ele vai nos dar uma tendência de variação não cíclica, né? De variação ou em termos de uma diminuição ou de um aumento das concentrações, né? Então, se o ômega m for real, ele não descreve os processos que normalmente acontecem em sistemas vivos, que são processos eminentemente cíclicos, né? E o cosseno, a somatória do cosseno é uma coisa muito parecida com a expansão em séries de Fourier, né, como nós vimos no começo desse curso. E uma expansão em séries de Fourier, na verdade, ela descreve praticamente qualquer distribuição espacial. Então, embora nós aqui estamos provando que o desenho, né, na verdade não provei, mas pode-se provar que é essa a solução, ela, digamos assim, o quantidade de informação que nós temos aqui não é muito grande, né? Nós apenas estamos dando uma forma para a solução que pode descrever um largo espectro de comportamentos, né? Mas existe um resultado dessa investigação que é bastante importante, então vamos salientar qual é esse resultado ou quais são esses resultados. Uma coisa bastante importante é que uma vez que você tenha a solução daquela forma, é possível você, através de um processo semelhante ao que vimos anteriormente, avaliar a questão da estabilidade do sistema, né? E, na verdade, essa condição de estabilidade é uma condição para homogeneidade da concentração das substâncias, porque nós estamos discutindo aqui variações espaciais, né? Então, também é possível, através de uma análise de estabilidade, dizer que o determinante dessa matriz aqui, ele te dá, vamos dizer assim, uma condição em que a homogeneidade da substância é uma condição estável ou não. No caso de não ser estável a homogeneidade, isso significa que possivelmente você vai ter a formação de padrões espaciais dentro da sua dinâmica, né? Da mesma forma, por exemplo, que nós observamos
observamos padrões espaciais na reação Bézier, né? Então, se você avaliar esse delta aqui, o determinante dessa matriz, e chegar ao resultado que esse determinante é maior que zero, então possivelmente você vai estar se referindo a uma condição em que não vai haver diferenciação, né? Que a distribuição espacial das substâncias químicas ali vai ser homogênea. Mas se o delta for menor que zero, a homogeneidade não é uma condição estável, então possivelmente você vai ter o aparecimento de padrões espaciais, tá? Outro resultado bastante importante que você tem é que quando você estabelece quais são as reações químicas envolvidas, você pode chegar a resultados bastante, vamos dizer assim, interessantes com relação a não estabilidade da homogeneidade e como isso pode levar ao surgimento de padrões espaciais. Então, vamos supor que você pegue aqui um conjunto de reações químicas, não importa tanto agora qual que é esse conjunto de reações químicas, né, que tipo de processo que está sendo descrito aqui, mas digamos que você tem um conjunto de reações químicas e nós sabemos pelos vídeos anteriores que uma vez que você tenha um esquema desse tipo, você pode verificar quais são as equações diferenciais que representam as reações que estão por trás disso, né? Então nós podemos chegar às equações diferenciais e, portanto, determinar esses fatores F1 e F2. Então F1 e F2 vão ser as equações advindas das reações químicas que se tem aí, né? Então você vai saber o que é F1 e F2, então você vai poder fazer as derivadas correspondentes. Aqui, fazer isso aqui seria o mesmo exercício que fazemos quando vamos fazer uma análise de estabilidade convencional, né? Então é possível calcular isso aqui e é possível então determinar o sinal desse determinante aqui, né? Então vamos supor que eu tenha esse conjunto de reações químicas a que isso me leva. Ele me leva, aqui eu vou pular as equações e vou direto ao resultado final, né? O que ele me leva? Ele me leva a uma condição que estabelece as condições em que o delta pode ser negativo. Então a gente vai olhar aqui, ó, aqui no eixo Y nós temos os valores de delta computados, né, por meio de simulação numérica, né, depois que as equações são resolvidas, em função do tamanho do sistema, ou seja, em função do L. Então, o que nós temos? Aqui, lembrem-se que nós chegamos a uma solução que depende de um M ali, né? Então, nós temos aqui, ó, nós temos essa solução aqui, que é uma solução que depende de valores de M, né? Então, o M pode ser 0, 1, 2, 3, até infinito, né? Então, você pode avaliar, dependendo do M em que você tenha, em que condições a solução é estável ou é instável, né? Aquele delta levaria a estabilidade da homogeneidade ou não. Então, o que você tem aqui no resultado obtido é que, dependendo do tamanho do sistema, eu posso ter, vamos dizer assim, soluções do meu sistema, ou cada solução corresponderia a um M diferente. Então, dependendo do tamanho do sistema, eu teria algumas dessas soluções que poderiam assumir condições de estabilidade ou não, né? Aí eu estou falando de estabilidade em relação à formação de padrões espaciais. Então, nós temos que ver aqui os valores negativos, né, de delta. Então, se você tiver valores negativos, você tem a possibilidade de formação de padrões espaciais. Então, por exemplo, se o tamanho do sistema for extremamente pequeno, então vamos pegar aqui um L aqui, ó, um valor aqui. Então, é um sistema extremamente pequeno. Eu não vou ter nenhuma solução que me dê um padrão espacial
que tenha uma certa estabilidade, né? Então não existe. Então isso significa que eu não posso ter o aparecimento de padrões espaciais se o meu sistema for extremamente pequeno, né? Certamente, se nós fizermos a reação BZ num frasco ali, num becker extremamente pequeno, digamos assim, talvez um becker de 1 micro de diâmetro, né, se fosse possível obter tal recipiente, possivelmente não apareceria a reação, né, não apareceria os padrões espaciais. Então, existe um tamanho mínimo que o sistema pode ter, no qual os padrões espaciais apareçam, tá? Bom, existe um valor de tamanho de sistema tal que a primeira solução, a solução em que m é igual a 1, é, tenha valores negativos, né? Então, vamos supor aqui que eu tenha um sistema que é um pouquinho maior do que esse L11. Então, seria aqui, ó, o tamanho do meu sistema. O que que significa? Significa que para esse tamanho de sistema, eu poderia ter um padrão espacial formado por m igual a 1. Então, eu poderia ter apenas esse, aliás, né? Então, para esse tamanho de sistema, eu teria que a solução para m igual a 1 poderia ser estável, tá? Aliás, eu poderia ter um padrão espacial estável, ou seja, a homogeneidade seria instável. Então, mas eu teria um padrão apenas estável para m igual a 1. Para m igual a 1, se nós formos voltar aqui, ó, eu teria cosseno de πr sobre L. O cosseno de πr sobre L seria de tal forma que quando R é igual a L, daria cosseno de π, então eu teria, aqui seria π, ficaria π quando R é igual a L, ou seja, quando eu vou lá para o outro extremo do meu sistema, o argumento aqui é π. Π é só meia volta. Então, o tipo de distribuição espacial que isso vai me dar é apenas meio cosseno, né? Meia onda de cosseno. Então, isso seria o caso de eu ter um meio com uma maior concentração de XY e os extremos com uma menor concentração de XY, ou ao contrário, né? Se for multiplicado por menos 1, os extremos com mais concentração de XY e o meio com menor concentração de XY, né? Apenas esse padrão espacial seria possível para um sistema de tamanho aqui que estaria entre L11 e L21. Tá? Então, um sistema desse tamanho aqui só é possível um padrão espacial com um cosseno em meio comprimento de onda. Se eu aumento ainda mais o sistema, eu posso ter um padrão espacial mais complexo, em que eu tenha tanto o M1 quanto o M2 como valores negativos aqui, né? Em que o delta seja negativo, ou seja, padrões espaciais estáveis. Então, eu teria uma combinação de um cosseno de meio comprimento de onda com um cosseno com um comprimento de onda. Aí eu já posso ter padrões espaciais um pouco mais complexos. Então, eu posso ter digamos assim, um padrão espacial em que eu tenha não só uma maior concentração no meio, mas uma concentração maior, digamos assim, num quarto do tamanho do sistema, e depois no 3/4 do tamanho do sistema eu teria um mínimo de concentração. Então, digamos assim, que são um padrão um pouquinho mais complexo, embora ainda simples, né? Então, aqui seria o caso de eu ter alguma distribuição espacial que poderia ser representada por dois termos da minha série de Fourier, por exemplo, né? Se eu for aumentando ainda mais o meu sistema, eu vou tendo outros M's que são possíveis dentro de distribuições espaciais que tem uma certa estabilidade, né? Então, quanto maior for o tamanho do sistema, mais complexo vai poder ser o padrão espacial que surge dali. Esse que é o resultado importante dessa análise, né? Embora no sistema ele não dependa criticamente do tamanho, mas aqui nós estamos falando em extremos, né? Se ele for extremamente pequeno, não forma padrão espacial nenhum. E conforme eu tenha sistemas um pouco maiores, eu tenho a possibilidade de formar primeiro padrões mais simplórios e depois padrões mais complexos.
quanto maior for a quantidade de M's aqui diferentes, vamos dizer assim, que correspondam aos valores de delta negativo, mais complexo vai ser o padrão que vai poder ser formado, né? Então, aqui nós vemos já um resultado que vem em outro sentido do que nós tínhamos visto antes, mas eles não são contraditórios, né? Então, quanto maior o tamanho do sistema, nesse caso, maior a complexidade do que acontece dentro do sistema, né? Então, quanto mais M's eu tiver, seria o equivalente de você ter expansões de séries de Fourier com mais termos. Então, quanto mais termos tiver a minha série de Fourier, mais eu posso representar sistemas mais complexos, né? Então, digamos assim, seria, grosseiramente falando, o seguinte: se nós pegamos o Pantanal como um todo, o Pantanal ele tem uma diversidade de espécies, né? Uma diversidade biológica. Se nós pegamos metade do Pantanal, se o sistema do Pantanal fosse metade do que ele é hoje, possivelmente ele manteria a mesma quantidade de complexidade, né? Ele poderia ter a mesma diversidade que tem agora, né? Contudo, eu não posso ter a mesma diversidade que eu tenho no Pantanal num vaso de 10 centímetros de diâmetro, né? Um vaso de 10 centímetros de diâmetro simplesmente não é possível ter a tamanha diversidade que nós temos num ecossistema inteiro. Então, existe um tamanho mínimo no qual, se o sistema diminuir mais do que aquilo, o sistema começa a apresentar uma variação em sua diversidade, né? Então, nós não sabemos, vamos dizer assim, na área de ecossistemas, nós não sabemos qual é o tamanho limite, né, dos ecossistemas, porque isso nunca foi estudado, né? Agora que os grupos de pesquisa em complexidade estão começando a ter resultados razoáveis sobre os limites de tamanho de sistemas para reações bioquímicas, né? Mas em ecossistemas jamais se fez esse tipo de avaliação. Mas, por exemplo, pensando nas queimadas do Pantanal, existe um valor máximo que o sistema pode aguentar, né? Então, nós temos que até hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 19 de outubro de 2020, até hoje se estima que 27% do Pantanal foi queimado. Então, nós não sabemos se isso atingir 30%, 40%, 50%, se o sistema, se a diversidade do sistema se mantém nessas condições. Nós não sabemos onde está o limite. Mas certamente o limite seria descrito por um modelo desse tipo aqui, né? Bom, vamos aqui para o outro extremo. Nós vemos que os valores negativos, eles existem até determinado tamanho aqui. Então, por exemplo, se o tamanho do sistema for maior do que esse valor 6 aqui, que está em alguma unidade, que não interessa qual, ou seja, maior do que L42, então é possível que você não tenha a estabilidade do M igual a 4. Então, aqui, por exemplo, quando o L é maior do que L em 2, esse 2 aqui significa o segundo valor crítico, na qual o delta passa a ser positivo, né? Valores maiores do que L em 2, o delta passa a ser positivo. Então, se o sistema for maior que L em 2, o M igual a 1 já não é mais estável. Então, conforme eu vou aumentando o tamanho do sistema, aqueles padrões mais simples, né, o cosseno de M igual a 1, de M igual a 2 e M igual a 3, já não vão ser mais estáveis, já não vão se verificar mais. Então, para sistemas grandes, eu vou ter M's grandes como sendo estáveis. Então, mas isso não invalida nosso raciocínio de que quanto maior for o tamanho do sistema, mais complexo ele pode ser, né? Mas eu estou colocando isso para mostrar também que existem limites superiores para o tamanho dos sistemas, né? Então, a gente observa muito isso no universo como um todo, né? Se você pegar o universo como um todo que está em expansão, então a expansão do universo faz com que ele seja um sistema cada vez maior. Então, isso impõe certos limites na organização da matéria dentro do universo, né? Mas, de qualquer forma, se
nós tivermos um sistema com tamanho definido, ele tem um certo grau de complexidade que vai ser determinado pelos números de soluções aqui, ou seja, quais M's você tem uma possibilidade de delta negativo, né? Então, o que nosso objetivo aqui ao descrever isso foi tentar fazer com que vocês entendam que o surgimento de padrões espaciais é possível dentro de sistemas complexos, dentro de sistemas que obedecem equações de reação de fusão, e que isso tem a ver com o tamanho do sistema. Bom, aqui ainda nós estamos usando aqui o capítulo 16 do livro do Nikolai Prigogine, né, que foi mostrado anteriormente, né? Então eles, nesse capítulo, eles fazem um exemplo da síntese de proteínas, né? Então, num capítulo anterior, no 14, se não me falha a memória, foi descrito como que se dá a síntese de proteínas apenas do ponto de vista das reações químicas. Então, nesse capítulo, eles incluem a possibilidade de difusão. Então, incluem termos de difusão nessas equações. Eu não vou mostrar a parte matemática dos resultados, mas o que eles conseguem provar, né, demonstrar através das contas, né, que são feitas, das simulações computacionais que são feitas, é que quando você inclui reações de difusão, né, termos de difusão, nessas reações químicas, nas equações que representam essas reações químicas, você chega a padrões espaciais, né? Então, aqui, por exemplo, é um resultado bastante simplificado, na verdade, né? Supondo um tamanho de sistema em que você vai ter apenas os primeiros M's como contribuidores de padrões, desses padrões, né? Mas eles conseguem demonstrar, digamos assim, matematicamente, que a concentração das substâncias químicas variam espacialmente, né? Então, aqui seria para o morfogene Y, né, daquele conjunto de reações que você tem na síntese de proteínas. Aqui seria para o S, né, seriam as substâncias que correspondem aos substratos, né? Então, são aquelas que entram nas reações. E da enzima também, né? Lembrem-se da beta-galactosidase, né? Enzima E. Então, você também tem padrões espaciais na concentração dessas enzimas. Então, isso quer dizer que em determinadas regiões você pode ter a síntese de proteínas ativada, em outras regiões ela não ativada. Então, isso é muito importante para que, vamos dizer assim, o feto, né, possa se formar corretamente dentro do útero, né? Porque isso é necessário que em alguns pontos de lá dentro, né, do sistema, aconteça algumas coisas e em outros pontos não. Então, isso é essencial para que você tenha a diferenciação celular, né? Então, que em alguns pontos de espaço aconteça algumas reações e em outros pontos de espaço não. Então, você tem também, correspondente a isso, o surgimento de padrões em termos de que em algumas regiões você vai ter uma baixa concentração de uma determinada substância química, em outras uma concentração maior, né? Então você vai ter que ter gradientes dessa concentração para que você tenha a possibilidade da diferenciação de um ponto ao outro, né? Então você tem isso aqui dependendo das condições de contorno, eles mostram que você pode ter a formação de padrões espaciais diferentes. Eles mostram isso de maneira muito simplificada, né, em condições muito particulares, mas é só para que possamos entender que os padrões espaciais se originam, né, dessa descrição dos sistemas que nós temos aqui. Essencialmente é a mesma coisa que o Turing fez ao demonstrar que os padrões espaciais emergem a partir das reações de reação de fusão.